Foi. Aí uma coisa que o pessoal talvez deva estar se perguntando, por que que eu saí do cargo de delegado, né? Eu já ia chegar nisso. Então, eu e a minha esposa, a gente não se adaptou bem lá, porque estava muito longe da nossa família aqui de São Paulo. Era muito quente lá, pô, mas você não sabia que o Ceará é quente, né? Todo mundo sabe. Só que quando você vai para turistar é diferente de quando você vai para morar, né? Aí a gente não se adaptou. Aí eu, como eu sempre resolvi meus problemas, falei, tá bom, então eu vou estudar para concurso de novo, vamos voltar. Meus problemas eu sempre resolvi estudando para concurso, falei, então a gente vai voltar, eu vou voltar a estudar. Aí na época, eu falei, caramba, para delegado eu não vou prestar de novo, porque eu já sou delegado, vou ver se eu mudo. Apesar que eu adorava ser delegado, era o meu sonho. E que os sonhos mudam também, né? Aí Os sonhos mudam, falou tudo. eu tinha um filho já, né? É diferente quando você tem filho, quando você não tem, né? Aí você, pô, pensa diferente, eu tenho que me precaver mais. Tenho um filho para criar. Falei, vou prestar concurso para juiz, promotor. Aí só que eu vi, porque eu já tinha 3 anos de atividade jurídica, né? Eu falei, não, um concurso de procurador do estado de São Paulo tá para sair. Ia sair em 2018. Tava bem perto já. Já tinha até autorização. Falei, vou prestar esse concurso aqui, que o salário é bom, a gente já volta logo, né? Na minha cabeça eu ia voltar rápido. Só que foi uma adaptação bem difícil de estudo, porque as matérias são bem diferentes. Tinha direito financeiro, a prova escrita bem pesada. Eu tive que mudar bastante coisa. Aí eu mudei meus estudos, porque na época que eu fiz o curso de formação de delegado, eu conheci bastante pessoas, né? E o pessoal fala, não, esse negócio de videoaula aí não é bom não. Falei, aí eu fiquei sabendo que o melhor mesmo era PDF, você tentar montar ali meio que o seu material, não por completo, mas fazer um resumo lá de algumas coisas. Aí o que que eu fiz? Abandonei a videoaula e eu comecei a estudar pela letra de lei. Muita gente que eu conheci lá falava, a letra de lei é o segredo. Eu entrava no site do Planalto, copiava aquela lei, jogava num programa lá do LibreOffice, do Word, tanto faz, e jogava a lei inteira. Aí eu começava a ler. Ler, e ia fazendo, grifando. O que na lei ali eu percebia que a banca podia perguntar. Entendeu? Aí eu fui grifando e grifando, aí eu pegava, conforme eu ia no meu cronograma de questões também, eu pegava uma questão ali, pô, essa questão aqui, ela tem tudo a ver com esse artigo aqui. Aí eu copiava o link da questão ali debaixo daquele artigo, para da próxima vez que eu for ler aquele artigo, eu ver a questão também. Aí eu montei meio que o meu material copiando várias leis do Planalto no Word, LibreOffice, e ia montando o meu material. E com o site de questões. Nessa época, vou até mostrar aqui, se você quiser mostrar para o pessoal ou falar o tanto de questões que eu respondi para procurador. Nesse meio tempo. Nesse meio tempo. Peraí que eu dei um zoom aqui sem querer. 47.914. Eu tirei o print do site de questões que eu respondia. Nossa senhora, você quase zerou aqui o banco de questões, hein? 47.914 questões. E você acertou, não vou falar quantos você acertou, nem quantos você errou, mas 47 mil. Você acertou quase tudo, né? 47 mil questões. 48, porque 47, 914, 48 mil questões. Pode falar o tanto que eu acertei, mas eu vou explicar porque esse número está muito superavitário também. Ah, é? Foi 41.775 questões. Ui. E você errou 6.149 questões. Eu acertei 87%, né? Mas nessas questões aqui, tinha muita questão repetida. Que eu respondi a mesma questão mais de uma vez. Mas vou te falar, isso acontece nas provas também. Quando você começa a fazer as provas para as mesmas carreiras, vamos lá, vamos citar como exemplo sua carreira de hoje. Prova para procurador. Você começa a fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 provas, as questões começam a se repetir. Às vezes você vê alguém falando assim, nossa, eu, por exemplo, vou citar eu como exemplo para não usar ninguém como exemplo. As pessoas falam, você passou em 12 concursos, tal, mas eu reprovei em 38. E aí teve concursos que eu tive uma nota de corte muito alta, mas parte nem foi mérito meu. Boa parte tinham questões repetidas de provas anteriores e questões que eu errei na prova anterior, mas nessa de corrigir, que eu tinha que fazer meu trabalho também. Quando eu prestava um concurso público,
A minha atividade não acabava ali no domingo, de quando entregava o gabarito. Depois disso, eu ainda corrigia as questões, via se estava para recorrer de alguma coisa, e acontecia com uma certa frequência das questões se repetirem numa prova para outra. Por isso que é ideal a gente, né, não ficar sofrendo e nem ter medo de ser reprovado. Eu conheço muita gente que estuda para concurso público, fala, eu não estou me sentindo tão preparado. Tudo bem, se você não está se sentindo tão preparado, talvez não seja uma boa ideia você pegar um avião, gastar R$5.000 para você fazer uma prova no Nordeste. Mas para fazer uma prova do lado de casa, será que não é uma boa ideia? Por quê? Eu não estou muito preparado, a pessoa fica ali, mas você também precisa ter aquela carga horária em cima de prova, fazendo prova. Uma para você ganhar condicionamento, estudando para concurso público e fazendo prova, e outra para você também ter esse negócio aí de, cara, as questões chegarem um momento e começarem a se repetir, porque isso acontece. E no banco de questões aí, pelo jeito, não é diferente. É tanta questão, 47 mil questões, não vai ser inédito. Tem muita questão que eu respondi ela mais de uma vez. Tem questão que eu respondi 6, 7, 8 vezes a mesma questão. Aí eu olhar, porque ela mostra, você errou a questão em tal data, errou em tal data, errou em tal data. Eu tava errando a questão 4 vezes seguida. Até que depois de um tempo eu começava a acertar a mesma questão 3 vezes seguida. Então, que tem muita questão que eu respondi mais de uma vez. Aí depois de um tempo que eu via que eu estava acertando a questão várias vezes seguidas, eu ia excluir ela do meu banco de dados. E naturalmente essa questão aí poderia muito bem cair no concurso. Isso é uma questão... A maioria cai. Isso a maioria é repetida. Eles só mudam... A questão não é igual, mas o raciocínio é o mesmo, né? É o mesmo. E aí seria uma questão que naturalmente você erraria, mas de tanto você ter errado fazendo o teste, treinando, você acaba acertando. Então as pessoas que estudam para concurso, às vezes vê alguém fazer uma nota de corte tão alta, mas precisa entender o histórico por trás disso. A gente treinou muito. A gente fez muita prova, a gente fez muitas questões e começa a chegar um momento a partir disso que as bancas do concurso não conseguem inventar roda. Não conseguem jogar na nossa prova questões tão mirabolantes que fogem daquilo, tudo que nós enfrentamos lá atrás, e que lá atrás nós fomos estabanados, ou erramos em outras provas, ou nos nossos bancos de questões. Chega um momento que a gente, só de ler a questão, a gente já sabe qual que é a alternativa sem terminar de ler, porque a gente já sabe o que o examinador está querendo. Isso é comum. Mas para isso acontecer, a gente tem que fazer... Você fez 20 mil questões para delegado, não foi isso? Foi. 47 mil para procurador, é isso. E eu zerei aqui nesses dados, não tá as questões de delegado. Porque na época que eu passei para delegado, eu emprestei esse site para minha esposa, eu acabei zerando. Tem um campo lá para você zerar as suas questões respondidas. Então ele não tá nesse índice aqui.